Oi, queridos, a paz do Senhor, boa noite, bênção pura, espero que vocês estejam bem, espero que o Senhor tenha ao longo desses dias, né, trazido revelações, né, até o coração de vocês, até o espírito de vocês. Espero que vocês tenham pegado esse tempo para aproveitar, né, e se deleitar no Senhor. Espero que sejam dias de bênção, né? Eu posso dizer que conheço boa parte de vocês, que estou com saudade, que foi dias tremendo, onde passamos, onde vimos na simplicidade Deus trazer, né, a glória, a manifestação, né? Eu particularmente, né, pude ver a glória do Senhor sobre a vida de vocês, né? Deus se revelando, né, a todos nós ali. Creio que o Senhor é bom, né? A palavra do Senhor diz que Ele é bom, né? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, né? Gozar, né, dessa atmosfera espiritual, poder trazer do reino um alinhamento para nossas vidas, né? A gente tem vivido o tempo de nos resguardar nesse momento, né, devido tudo isso que tem acontecido, né, uma crise aí, podemos dizer aí, mundial, né? Mas posso dizer que o Senhor tem um plano perfeito em tudo. Isso cremos, né? Isso é algo que, é como a Bíblia fala, o mundo não vê como nós vemos, né? Há um desespero, né? Algo que a gente não sabe, né, ainda. Os médicos estão apavorados não pela doença, né? Os governantes não estão apavorados pelo tal do coronavírus, né? Todos eles estão apavorados, né, pelo fator de não conseguir ainda a cura para eles, a vacina, né? E isso tem apavorado eles, né? Eu escutei um relato que ele é tão agressivo, né, que um paciente, ele em 3 dias, 4 no máximo, relato de uma esposa de um paciente, o pulmão dele estava totalmente 85% tomado, né, com infecção. Mas eu creio que o Senhor, ele permite algumas coisas, né, para nos alinhar, para trazer algumas lições para a nossa vida, né? E eu creio que não há diferença, né? Não pense que o Senhor, né, tem amaldiçoado a terra, que o Senhor tem permitido alguma coisa sobre as nações de mal, né? A Bíblia fala que o Senhor não pode ser tentado, né? Então ele não tenta, né? O fato de tentar, né? O Senhor, ele é bom, o Senhor, ele é perfeito. Ao contrário, o Senhor prova, que é totalmente diferente de tentar, né? Ele prova aquele que ama, né? Então, eu creio que o Senhor trago para nossas vidas nesse tempo, um tempo de alinhamento, né? Veja bem, tudo, né, no último mês desacelerou, né? Então, as pessoas estão em casa, né? As pessoas que estavam, os seus afazeres, né, eles desaceleraram, né? Perceba-se que Deus, ele tá trazendo um nivelamento, né? Um nivelamento entre as pessoas que entre os ricos, entre os pobres, né, entre os patrões, entre os empregados, né, entre toda a classe,
né? Toda classe, na verdade. Percebas que a gente tem como exemplo, né, de figuração, de visão, né, uma frase muito conhecida, uma ilustração muito conhecida, quando dizem que o cemitério, né, ele não tem preferência, vai tanto os ricos quanto o pobre, né? E hoje você pode ver que o fator de que Deus tem trago sobre a terra um nivelamento social, né? A parte que é sócia, né? A falta como é que eu vou falar para vocês? A falta de condição sócia e aquelas que têm condição sócia. Eles estão nivelados. Todo o mundo está desacelerado, né? Todos os homens e mulheres, eles desaceleraram e estão em casa, né? Na famosa quarentena, onde não tem mais a correria, onde as coisas ficaram até pacata, né? As coisas começaram a se movimentar devagar. Eu estou no quarto de um hotel, eu estou em quarentena devido a minha empresa, onde eu trabalho, nos solicitarem antes da jornada de trabalho, passarmos um tempo, né, em quarentena para não correr risco biológico de infecção, né, para o lugar para onde nós vamos. Mas quero que você saiba que é bênção, porque em tudo Deus tem um plano, né? Tudo Deus tem um propósito, e esse propósito não é outro senão um propósito em Deus para se manifestar a glória dele. Eu creio que Deus está trazendo um alinhamento entre os seus líderes, né? Onde homens, né, que ao passar dos anos se entraram em um conforto, né, um conforto da própria engrenagem, né, da instituição, né, da igreja, onde por rodar bem essa engrenagem, deixaram de ouvir, né, uns poucos, outros muitos, mas a voz de Deus, o direcionamento de Deus, e tão somente viveram, porque tudo vai bem. A instituição, a engrenagem, ela entrou. E hoje tem peças fora da engrenagem, onde tem afligido realmente a condição financeira das igrejas, porque não tem, né, o povo para contribuir, né? Entenda, a contribuição, dízimo e ofertas não são errados, amado. Isso é bênção, isso temos que contribuir com amor, né? Isso faz. A Bíblia, ela fala isso, né? Jesus tinha tesoureiro, Jesus tinha uma instituição, então isso não é errado, né? Então, mas muitas das vezes, quando a gente está num estado de conforto, né? Isso, e temos uma instituição, temos uma engrenagem perfeita, né? Muitas das vezes, né, não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Não porque Deus não fala, mas porque os nossos ouvidos e os nossos olhos se firmaram em algo, né, que agora podemos ver. Não significa que não louvamos a Deus, não agradecemos a Deus e não amamos ao Senhor. Significa que tão somente tudo que está ao nosso redor, né, nos deslumbra ao ponto de acharmos, né, que se estamos pensando algo, estamos fazendo algo, né, simplesmente veio do Senhor. Quero trazer uma palavra em cima disso. Eu lembro bem, né, um dos salmos, né, mais profundos que a Bíblia traz, que é o Salmo 139, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
Salmo 139, na verdade, né? É um salmo onde Davi, ele se expressa ao Senhor. Interessante que tem alguns pontos, eu não vou ler esse salmo todo, mas tem uns pontos que Davi, ele fala, ele se assombra, na verdade, com a grandeza de Deus. Ele fala assim, ele começa o salmo falando assim, para onde irei, Senhor? Ainda a palavra nem chegou à minha boca, tu já conhece. Para onde tu conhece o meu deitar, tu conhece o meu levantar. Então ele vai narrando, ele vai contando a história, né? Davi vai narrando, se derretendo diante a grandeza de Deus, diante a supremacia do Senhor, e ele vai falando aquilo. Interessante que Davi chega no final desse salmo, ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces os meus pensamentos, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele fala, sonda e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Interessante quando você pega essa palavra, quando eu pude ler, né, esse número, né, o salmo no final, lá no final desse salmo, interessante que esse versículo, ele é tão tremendo que o Davi, quando eu li ele, eu falei, meu Deus. E foi um tempo que Deus, ele falou muito comigo. Entenda bem o que Davi estava falando nesse versículo. Eu vou abrir aqui para você, para a gente ver junto. Só um instante, querido. Eu nem estava pensando, mas Deus, ele é perfeito, tremendo. Como traz, né? A palavra diz que a palavra, ela é viva. Se puder abrir a palavra e acompanhar, né, também, Salmo de 139. Salmo número 139. Declare, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E eterna a sua bondade. Aleluias. Olha o que o Senhor fala, o que o Davi fala. E ele fala assim, no versículo 23. Ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Lembra? O Senhor não tenta ninguém. Prova-me. O Senhor prova aquele que ama. E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. É interessante que Davi está falando, Senhor, ainda que isso tudo está bem, Senhor, ainda que parece que tudo está caminhando. O que Davi está falando é justamente o que a gente começou a falar, né? Às vezes, você está em um caminho que, aos seus olhos, né? E eu estou falando aos olhos espirituais, aos seus olhos, e mediante a atmosfera de cristandade, do evangelho que você vive, né? São caminhos que
que o Senhor trouxe para a sua vida. São caminhos que nada dá errado, um caminho que onde você deseja algo, é onde você tem conquistado algo, onde você está dentro de algo, onde você tem no seu coração desejado alguma coisa, né? E muitas das vezes caminhos onde você está, né? E o que Davi está falando para o Senhor, falando: Senhor, olha para dentro de mim, eu não tenho uma capacidade de discernir se esses caminhos que eu estou, ainda que sejam bons, ainda que sejam perfeitos, ainda que tudo coopere, Senhor, ainda que tudo comece, ainda que as coisas comecem a brotar, ainda que eu esteja deleitando-me, ainda que a minha vida financeira esteja perfeita, ainda que o lugar que eu estou esteja maravilhoso, ainda que o emprego que eu estou, as promoções tenham acontecido, ainda que tudo está aos meus olhos sejam caminhos que são perfeitos, aos olhos dos que estão à minha volta são caminhos perfeitos. Davi fala: Senhor, sonda-me, sonda e conhece, só tu tens o poder, eu não tenho a capacidade de olhar para meus caminhos e discernir se eles são bons ou ruins, Senhor. O que Davi está falando? Eu não tenho a capacidade de olhar para esses caminhos, de olhar para a minha vida e discernir, eu não consigo, Senhor, discernir se esses caminhos, ainda que os meus olhos vejam que eles são bons, eu não tenho a capacidade de discernir se realmente são os seus caminhos. E ele fala: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, o caminho que é seu, o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Eu costumo falar que, na verdade, a Bíblia fala. Nós que, muitas das vezes, queremos achar subterfúgios para as coisas que a gente quer, para as coisas que estão ao nosso deleite, à nossa vontade. Percebe-se que algumas pessoas, e muitas das vezes na minha vida, né, eu esperei por muitas portas, eu falei: Senhor, abre uma porta para mim, daqui a pouco abre uma outra porta, e as portas que iam se abrindo, a gente vai entrando. E muitas das vezes acontece assim: as portas que o Senhor vai abrindo, a gente vai entrando. A gente é de Deus, é de Deus, é de Deus. E muitas das vezes a gente não entende porque aquilo se fecha, ou a gente se decepciona, ou aquilo não dá certo, e a gente fala: essa porta não era de Deus, mas eu tinha tanta certeza em mim. Entenda uma coisa: Deus não abre portas. Deus não abre portas. A palavra não diz que Deus abre portas. A palavra diz que a porta que o Senhor abre, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, quando o Senhor abre, Ele abre uma porta para a sua vida, Ele abre uma porta para a minha vida. O Senhor não abre portas, não vai atrás de portas, não procure portas. Porque a porta que o Senhor abre, Deus abre uma porta, um caminho para a sua vida. O Senhor, Ele determina um caminho para a nossa vida, um caminho de bênção, um caminho de paz, um caminho de gozo, um caminho de longanimidade, um caminho de intimidade, um caminho onde tudo vai-se bem, um caminho, uma porta. Deus não abre portas. Talvez você esteja vivendo uma vida tribulada, uma vida sem alicerce.
Eu não estou falando que você não busque ao Senhor, e esse é o maior conflito. Às vezes você se conflita pelo fato de você buscar, de você adorar, de você orar. Eu falo para vocês, né, eu pude falar lá o que o Senhor tem trago sobre a minha vida, esse alinhamento, onde a gente, quando nos convertemos ao Senhor, a gente vive no mundo espiritual, a gente conhece, a gente tá na igreja, a gente ora, a gente louva, a gente vive esse mundo, mas a gente não sabe andar dentro do mundo espiritual. O fato que mais confronta você, né, é o fato de você viver, de você orar, de você amar o Senhor, de você jejuar, de você orar, de você buscar, né? E aí você entra por uma porta e aí daqui a pouco aquilo dá errado, você entra pelo outro caminho, dá errado e você se frustra e você começa a buscar, você começa a orar, você começa a fazer, se repetir, entra num ciclo, né? Um ciclo que você não consegue, tudo começa a dar errado e nada dá certo. Mas sabe por quê? Porque a única porta que o Senhor abriu para a sua vida, você não consegue ver. Você não consegue entender que Deus não abre portas e Deus abre somente uma porta. Você não consegue ver que Deus ele começa a abrir uma porta e você sai dessa porta para ir várias portas. Porque o que você talvez aprendeu, o que você nunca percebeu, ou a gente nunca percebemos, a gente nunca percebeu, na verdade, e muitos não conseguem perceber, é o fato de que Deus, ele abre uma porta, um caminho. E eu quero te dizer nessa noite, qual é o caminho? Qual é o estado onde você está? Qual é o momento onde você está? Como você está andando? O que você está fazendo? Porque a Bíblia fala, né? Romanos 12, 2. Ela fala, vamos abrir aqui. Romanos 12, 2. Vamos abrir, eu gosto muito de ver. E ler tudo certo. Né? A Bíblia fala assim, e não sedes conformados com este mundo, vírgula, mas sedes transformado pela renovação da vosso entendimento, da vossa mente, que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Transformai pela renovação da vossa mente. Deus, ele é tão lindo, tão cavaleiro, o Espírito Santo é tão tremendo, tão lindo, que ele não vai forçar nada em nossas vidas. Mas quando há uma responsabilidade espiritual sobre as nossas vidas, há uma responsabilidade. E o fato é que as coisas só começam a ser transformadas quando a gente começa a ter a responsabilidade de ter a consciência de renovar, de aceitar a transformação, de poder entender a palavra, de poder aceitar e confiar no Senhor. E o interessante é que quando isso eu posso falar como prova viva disso. Quando a gente começa a entender e aceitar isso, a entender a palavra, né? O Espírito Santo então começa a produzir coisas. O Espírito Santo começa a produzir as verdades e elas começam a ser reveladas em nós através do Senhor. E é tremendo isso. Então, qual é a nossa posição em Deus? Qual é a nossa posição, né, nessa vida, nossa posição cristã? Porque ao fato que a gente aceite ali ao Senhor, porque Ele se apresenta a nós, Ele vem até nós, Ele não tem como resistir a Cristo. O homem que
ele viveu a experiência, né, em Jesus, ele não consegue ser o mesmo. A palavra diz que Jesus fala, aquele que me ama, aquele que segue os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que segue os meus mandamentos, esse é o que me ama. E ele não para por aí, ele fala assim, e aquele que me ama, né, será amado do meu Pai. Então eu me manifestarei a ele. Ele fala, eu e meu Pai nos manifestaremos a ele. Quando você pega quando você vê Jesus falando isso, é algo tão profundo, porque o fato de nós vivermos uma vida, eu particularmente tenho 25 anos de convertido. E eu digo que eu vivi 3 fases da minha vida. Uma, quando eu aceitei ao Senhor, me converti. Outra, na minha vida, né, adulta, jovem para adulta. E há mais ou menos 7 anos atrás, eu conheci o Senhor, ele se manifestou a mim. Na minha adolescência, na minha vida adulta, eu vivi um evangelho, uma atmosfera rasa, sem profundidade alguma, sem amor, sem amar ao Senhor. Eu nunca deixei, talvez, de amar ao Senhor, mas eu deixei de ter uma aliança com Deus. Porque a Bíblia fala, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E o que é guardar os mandamentos de Jesus? É você recusar o mal, é você ter uma aliança com o Senhor, assim como você tem com seu esposo, ou o marido tem com a esposa, ou a esposa tem com o marido. Não é o sentimento que firma o compromisso. Eu te garanto, né, talvez você possa, né, ter uma experiência maior do que a minha, e me falasse o sentimento que você tem pela sua esposa, pelo seu noivo, pela sua noiva, pelo seu esposo, né? Talvez hoje você tenha 10, 20, 15, 5 anos de casado, se é esse sentimento que sustentou o tempo do seu matrimônio, da sua vida conjugal. É claro que não, amados. É claro que não. Sentimentos não sustentam. Mas eu te garanto, o que sustentou isso é as ações do compromisso da tua aliança. É assim com o Senhor. É assim com o Senhor. Quando o amar que Jesus está falando, é o amar de ação, não é um amar de sentimento. É o amar de você se colocar em uma posição de você não negociar a tua santidade, a tua aliança com o mundo. O amor que Jesus está falando é o sentimento, é a ação, né, de você olhar tudo o que está à tua volta, viveu no mundo. Se você for em João 17, né, Jesus ora ao Pai. O sentimento de você, a ação de amor de você estar no mundo, mas não coabitar com o mundo. Não aceitar os manjares. Porque isso é os princípios de Jesus. Isso é. Mas um princípio de Cristo, em amor, é você não ter razão na razão. Talvez confundiu tudo agora. Mas deixa eu te desembaraçar esse mistério. Muitas das vezes, meu amado, temos a razão. Muitas das vezes, as pessoas nos ofendem,
Você sai de manhã para um trabalho ou para uma escola, ou alguém se injuria, ou alguém levanta um falso testemunho, ou alguém te dá até um tapa na cara. E muitas das vezes, existem tapas que doem muito mais sem as mãos do que com as mãos. Não é verdade? Mas Jesus, ele fala que o reino dele é de justiça, de bondade, de amor. A matemática do reino não é a justiça, não é só a justiça. A matemática do reino é perder para ganhar. Se você for em Mateus 5, vamos lá. Oh, Jesus, fala, Senhor. Fala, Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Amado, eu não costumo fazer esboço, fazer alguma coisa. Até eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer essas coisas. E eu sei que, às vezes, a gente tem que fazer. Eu não digo que... Não estou falando que é errado, não, tá? Isso não é errado, isso é correto. Mas eu não consigo, eu não consigo fazer, eu reluto às vezes comigo mesmo, porque sai tão bonitinho, né? Sai tão organizado, né? Mas eu não sei fazer isso, já tentei, me desculpe então, porque tudo vem assim, eu tenho que parar, procurar, né? Mas vamos lá, a Bíblia fala assim: bem-aventurado, Mateus 5:5. Mateus 5:4. Tá, Mateus 5:3. Fala assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque eles reinam, deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores. Oh, meu amado, me desculpa. Aleluias. É tremendo quando a Bíblia fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amado, talvez perante uma sociedade, perante as pessoas, você geralmente, as pessoas que são limpas de coração, elas são tituladas como as pessoas que são tão certinha, tão inocente. E aí você está num grupo, as pessoas te chamam às vezes de lerda, ou talvez de você é excluído. E você vive em um mundo, né, onde você não vê maldade. O Senhor está falando que você verá Ele, que Ele se manifestará a você. Isso é tremendo. Aleluias. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai vós, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui.
Amado, você vê que no reino não há justiça nossa. No reino há dependência de Deus. No reino há você apanha, corre para o Senhor. Alguém te injuria, você corre para o Senhor. Mas não é correr para o Senhor pedindo justiça, correr para o Senhor para chorar, correr para o Senhor para ter um colo, correr para o Senhor para Ele estar guardando você. E porque as coisas acontecem conosco, porque as coisas acontecem com os homens de Deus, os profetas, os ministros, as mulheres, os homens, os jovens, que são apaixonados pelo Senhor, que têm um coração puro, que têm um coração voltado, que não busca as riquezas, mas busca as intimidades do Senhor, busca conhecer o coração de Deus, que choram. Deixa eu te falar uma coisa, não chorem pelo fato, pedindo algo ao Senhor. Não chore pela sua dependência, porque você precisa de emprego, porque você precisa de dinheiro, porque você precisa de cura, porque você precisa de qualquer uma coisa sequer. Não chore. O Senhor conhece o que você precisa. Né? Quando Cristo, Ele fez tudo por ti na cruz do Calvário e Ele te deu a autoridade sobre todas as coisas. A posição que temos em Deus é uma posição de autoridade e a gente pode até falar um pouco disso. Mas eu te digo uma coisa, quando você precisar de algo, porque em Efésios diz que o Senhor tem nos dado todas as coisas através de Jesus Cristo nas regiões celestiais. Há uma conta aberta no seu nome. E Deus te garante. O que você precisa fazer é determinar, proclamar, tomar posse daquilo que é seu. Mas chore para conhecer ao Senhor. Chore para conhecer as intimidades de Deus. Chore pedindo para que o Senhor te leve em lugares nele, em habitações nele, onde você não foi ainda nesse tempo que você tem de cristão. Intimidades, steps e passos acima nele, lugares nele, secreto, onde você não alcançou ainda. Clame, chore para conhecer o Senhor, para conhecer a intimidade, para que você possa conhecer a profundeza. Eu não estou falando de salvação, a Bíblia fala que se você crê, Jesus fala, se você crê, então somente crê e for batizado, mas se tão somente crê e seguir os meus mandamentos do meu Pai, tu serás salvo, tu e a tua casa. É uma promessa. Eu não estou falando de salvação, porque se você crer, você vai ser salvo. Eu estou falando, talvez você viva a sua vida toda que você tem e morra ou o Senhor venha arrebatar a sua igreja e você vai ser salvo. Seja ele 10, seja ele 20, seja ele 30, seja ele 25 anos. Talvez você viva a sua vida toda salvo. Mas talvez você viva a sua vida toda sem provar da intimidade do Senhor. Talvez são dois planos. Só que o plano da salvação não é o plano original. O plano original é a intimidade que o Senhor quis com você, que quis comigo, através da criação de nós, da nossa vida, do nosso espírito, nele. Gênesis 2, de 1, 27, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Para quê? Para que você foi? Porque o Senhor fez você segundo a imagem dele, segundo a semelhança dele. Para quê? Para você ser salvo? Não. Para que ele pudesse ter a coabitação contigo, a intimidade contigo. Para que você pudesse e eu pudéssemos governar a terra. Foi por esse propósito. Assim, porque o Senhor nos criou para que possamos governar essa terra. Se você for em Romanos 8, no Romanos 8, ali depois 31, 32, se eu não me engano, a Bíblia fala, a terra geme, dá gemidos esperando os filhos de Deus se manifestarem. Porque a terra
Ela sabe para que foi criada. Ela foi criada para um governo. E o fato porque Deus ele vinha ter com Adão, não todos os dias, mas às vezes no cair da tarde, para ensinar. Para ensinar Adão a governar. Assim como Deus governa os céus. E o fato que eu te digo que retiro não o fato de ensinar, porque Adão ele foi gerado em Deus. Entenda bem, né, que Adão ele foi aprendendo as coisas. Oh, aleluia. A consciência de Adão, a inteligência de Adão já tinha nele. Quando Deus ele traz os animais, fala, Adão, coloca os nomes. Adão não inventa os nomes. Adão já sabia os nomes. Porque ele foi criado em Deus. Então essa é a posição em Deus que nós temos. Talvez você fale, mas Adão pecou e perdemos essa posição. É verdade, nada muda o fato disso na história. Mas também nada muda o fato de Cristo vir e restabelecer isso em nós. Esse é o grande mistério. O grande mistério, Colossenses fala, o grande mistério que estava oculto à humanidade, a qual Deus revelou. Esse é Jesus Cristo. Através de Cristo, nós podemos estar na posição novamente. Se você pegar João 14, é interessante esse versículo para a gente entender qual a posição do homem, qual a posição nossa, cristãos, no mundo espiritual. É certo que Jesus ele vem, isso não é novidade para nós. Ele vem para restabelecer o reino de justiça, restabelecer o nosso espírito em Deus, porque isso tinha sido quebrado por Adão. Ele vem restabelecer a amizade ao homem novamente em Deus. Se você pega João 14, vamos lá para a gente poder estar olhando. E é interessante que eu já ouvi tantas pregações dessa palavra. João 14, abra sua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Ela fala assim, e eu quero que você abra sua Bíblia, né? Eu vou te dar um minutinho para você abrir sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, amado. Aleluia, glorifica ao Senhor, amado, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Ela é de geração em geração. Amado, deixa eu te falar, nada é novo nessa terra. Se você pega Provérbios, a Bíblia fala que, Salomão fala que nada é novo. Nada que você está vendo nesse momento é novo. Nada. Se você pega então essa gripe que está tendo, esse vírus que está tendo, você vai ver em 1940 alguma coisa acontecendo, né? Você vai ver também a gripe espanhola, você vai ver a peste negra, né? Lá na Europa, né? Na Idade Média. Nada é novo nessa terra. O fato é que a gente tem que sair disso, né? A Bíblia fala que em Salmos de número 91, né, é um salmo onde Davi, ele declara
a confiança e descreve quem é Deus. Ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará, a sombra do Onipotente, Deus, se descansará. E ele fala, o Senhor vai fazer com que as mortandades, as pestes, as setas, né, vulto, não nos aflige. O que é isso? É bala perdida, é doenças, assombros, enfim, tudo isso que tem acontecido. Antes a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas aos teus anjos dará ordem, né, mais à frente, ao nosso respeito, que nos livre. Davi está falando, descrevendo a Deus, o fato de que Deus não vai permitir, vai dar ordem aos anjos para que nem os seus pés pisem em uma pedra para te ferir. Você pode glorificar o nome do Senhor, isso é o Deus que você serve. Vamos voltar aqui, amados, para não ficar muito comprido o vídeo. Prometo, mais antes de 15 minutos, terminar. Mas a Bíblia fala assim, é interessante que eu já ouvi várias pregações e que formaram, né, uma visão, né, no meu tempo lá atrás, né? A Bíblia fala em João 14, fala assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, Jesus está falando, e vos preparar o lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu parei. Até aqui é fato de que há uma concordância, né, teológica, há uma concordância perfeita, né? Mas a partir daqui, uma palavra, ela muda tudo. Então eu quero que você, se você está com a sua Bíblia aberta, e se ela tiver assim, cadê? Para que levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, se tivesse na sua Bíblia, risca estiver, tá? E bota assim, estou, escreve estou, porque essa é a tradução correta dessa palavra, né? Então, a margem de pano, né, dessa palavra, porque eu estou falando que há uma concordância até antes dessa palavra, né? Porque ela deu margem para várias pregações, meu Deus, né? Quem nunca ouviu de um irmão falando quando assim, ó, onde eu estiver, eu já vi ter pastor falando, amado, a minha casa vai ser do lado da sua no céu, né? A minha casa vai ser com pedrinha branca, aquelas irmãs do coque, então, meu Deus, né? Porque aprendemos assim. Eu falei muito assim, eu acreditei muito assim, porque era como eu ouvia falar, né? Então, Jesus aqui, ele fala assim, então, onde eu estou, né, esteja vós também. O que Jesus está falando nessa palavra, em João 14, Jesus está anunciando a sua crucificação, está anunciando a sua missão. O que Jesus está falando é falando assim, olha, eu vim por um propósito. O meu propósito é juntar você à condição de onde eu estou, em Deus. Primeiro, que essa história de casinha, porque a casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, primeiro, para de pensar que a casa de Deus há muitas moradas em relação a ambiente sólido. A Bíblia fala que Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, não é uma condição sólida, não é uma condição de construção física, mas sim espiritual. Em Deus há muitas moradas. Sim, em Deus, a casa, em Deus, há muitas moradas nele, né? E aí Jesus fala, para que onde eu estou, onde Jesus está, né? Onde ele estiver, Jesus está falando, eu estou indo morrer.
eu estou indo para o sacrifício onde, desde a fundação do mundo, desde quando o homem, na verdade, peca, eu estou sujeito, eu estou predestinado a morrer. Para que a condição de onde o homem caiu agora se torne reconstrutoramente novamente, reconstruída novamente através de mim, para que eu coloque vocês na condição de onde eu estou. Tá lembrado, Gênesis, de onde saímos? De onde saímos? Entenda uma coisa, Gênesis, se você pega Gênesis 1, ele vai falar tudo que Deus ele quis fazer, ele se dirigiu à origem. Então ele fala, a água produz peixe, então a água produz peixe. Terra produz ervas, produz árvores frutíferas, produz animais, ao ponto de que então tudo onde Deus fala se produz. Ele se dirigiu à origem. Ao fato de você tirar um peixe da água, ele morre porque ele é 70%, 80%, se eu não me engano, água. Né? Ele seca. A árvore, se você tira a árvore do solo, da terra, ela morre. Se você vê um animal, né, quem já passou por animais, cachorros, cavalos, na estrada, com pouco tempo, aquilo parece uma terra preta, onde você não consegue, aquilo vai sumindo. Sai aquela água, começa a terra. Então Deus, ele se dirige à origem. Assim também ele fez por um homem. Quando ele vai criar um homem, ele se dirige a ele. Ele se dirige a eles. Interessante que ele fala, então Deus criou homem e mulher, homem e mulher, Deus os criou. Né? Então, ao ponto de quando nós saímos de Deus, nós morremos, porque saímos da origem. Temos que estar ligados na origem. E a nossa origem é Cristo. Então, o que acontece é que Jesus, ele está falando aqui, a condição de que onde eu estou esteja vós também. Né? Então, o fato é, Jesus, em João 14, ele está falando sobre a sua crucificação, o seu sacrifício, para que possamos estar no mesmo lugar de onde ele está. O fato é que eu vou te provar mais profundamente isso. Né? Vai lá para Mateus 28. Mateus 28. Ah, Jesus, Mateus 28. Mateus 28. 28, 10. Olha que interessante. Então, quando as duas Marias, na verdade, elas vão até o sepulcro, né, e depois, né, de passar pelo anjo que veio, te removeu a pedra e ia para a cidade, ela no meio do caminho, né, Jesus já estava ressuscitado e ele vem ao encontro delas. Ele a vista e então elas abraçam eles. Então Jesus fala assim para elas, 10. Então Jesus disse-lhe, não temais, ide e dizei aos meus, está na sua Bíblia aí, irmãos, né? Que vão a Galileia e lá me verão. Você percebe, então, que quando Jesus, então, ele ressuscita, ele já não chama os discípulos de discípulos, sim de irmãos? Olha a chave se virando aí. O alinhamento, a revelação da palavra. Essa é a revelação da palavra, para que possamos entender. Entenda uma coisa. Quando Jesus, ele fala em João 14, o que Jesus vai fazer é nos trazer a posição de onde saímos. A posição onde Deus nos constituiu e nós perdemos. E quando ele é crucificado e dá a sua vida, a Bíblia fala que tudo se fez.
a ponto se você, em Apocalipse 5, você vai ver Jesus entrando. Oh, aleluia. E a Bíblia fala que João vê um livro que era selado, onde nos céus, na terra e debaixo da terra, ninguém era digno de olhar sequer para o livro. Mas como um que foi morto e ressuscitou e reviveu, foi digno e tomou o livro da mão da destra daquele que estava sentado a Deus. E Jesus começou novamente, abriu o livro. Muitas das vezes conhecemos o nosso Jesus de modo raso, de modo Jesus Nazareno, o Jesus carpinteiro, o Jesus que produzia milagres, o Jesus que fazia milagres, o Jesus que falava, o Jesus que tinha os princípios, que ensinava o reino dos céus, o Jesus que foi crucificado. E às vezes esquecemos. Pouco se fala do Jesus. Que Apocalipse 1 diz que seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo era como branco como a neve, no seu peito uma couraça como da justiça, né, de ouro cinto, nos seus pés com o latão reluzente, o bronze, e o seu rosto era como o sol do meio-dia. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nos chama de irmãos. É esse Jesus que morreu unigênito e ressuscitou primogênito. Oh, aleluia! Entenda que a condição sua e minha é de filhos de Deus, de governadores, de reis, de sacerdotes, diante ao mundo. Então a Bíblia fala, perceba-se que Jesus não chama mais os discípulos de discípulos, mas sim agora de irmãos. Vai e anunciais aos meus irmãos. Porque agora, você vai agora ler João 14 de uma outra forma. Jesus, não é que ele vai vir para buscar a tua igreja, para botar em uma posição em Deus, na morada. Ele já fez isso há 2020 anos atrás, onde ele colocou você, tirou você na condição de pecadores, por ter Adão pecado e ter permitido, e te colocou agora na condição de Gênesis 27, 1:27, na criação. E você voltou a ser chamado filho de Deus. Você voltou a ser chamado herdeira de Deus, corredeira de Cristo, irmão de Jesus. Jesus, então, morre unigênito, mas ressuscita, primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Amado, que Deus possa te abençoar. Eu senti e tenho sentido agora muita presença de Deus. A Bíblia fala, traz à memória aquilo que te traz esperança. Essa é a esperança, a minha esperança é morar nos céus. Cristo vim arrebatar a tua igreja, né? Que possamos viver com a intensidade, que possamos viver uma intimidade profunda, não baseado tão somente na salvação, porque o fato da salvação é nossa,
Cristo já nos deu, Cristo já nos chamou, nos comprou, nos chamou, nos deu um nome que nós mesmos não conhecemos. Jesus fala, a Bíblia fala que Deus deu um nome a cada um, né, e que será revelado a ti, será revelado a mim, mas que possamos viver como Enoque viveu, como Elias, como homens que foram muito mais sobre um movimento, mas sim sobre um propósito. Homens e muitos outros, homens que não viveram, aproveitaram, né? O fato você vai ver muitos homens só fazendo a parte da história. Você vai ver homens fazendo parte da história, a constituição do mover de Deus. Você vai ver, e isso nunca vai parar, até o Senhor Jesus vir buscar a igreja. Mas aproveite o tempo. Aproveite os anos, os tempos, não para viver o irmão, o cristão da salvação, mas seja conhecido pela intimidade que você tem com Deus. Talvez nunca alguém vá conhecer, porque isso é em secreto, é ti e Deus, mas que você possa viver, ao conhecer o Senhor, uma intimidade, que você possa estar inserido na sua vida espiritual, no rio de Ezequiel 47. Viva a intensidade de conhecer o coração de Deus. E eu quero terminar com uma oração. Senhor, Tu és bom e és lindo, Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, por Tua bondade. Te agradeço, Senhor, por ter, Pai, tem ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos anos, Senhor, ao longo da nossa vida, Deus, nos declarando, Senhor, o Teu amor, a Tua aliança. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas das vezes, Senhor, Pai, não honrar a aliança. Te agradeço, Senhor, pelo fato de que nada, Senhor, nem os meus pecados, nem os nossos pecados pode afastar ou mudar o Teu amor por nós. Atrai-nos, Senhor, para Ti. Pai, faça, Senhor, como Filipenses diz, Senhor, que Tu produz, Senhor, tanto o querer quanto o executar. Produz em nós a vontade, Senhor. Atrai-nos, Senhor. Produz, Senhor, circunstâncias, Senhor, para que possamos a cada dia, Senhor, estar dependente de Ti, Senhor, chorar, Senhor, que possamos ver, Senhor, Teu reino, Senhor, não como reino, Senhor, de nossa justiça, Senhor, que possamos, Senhor, entender, Senhor, que o perder é ganhar. Senhor, que perder é ganhar, que a matemática, Senhor, do Teu reino, Senhor, quanto mais Tu perde, mais Tu ganha. Pai, que possamos entender o processo de quebrantamento, Senhor. Pai, para entender que estamos sendo, Senhor, lapidados, transformados, Senhor, para algo maior, Senhor. Pai, porque um dia pedimos a Ti, usa-nos a nós. Se pedimos a Ti, Senhor, precisamos entender que precisamos ser desconstruídos, porque nada o que é construído em nós, Senhor, Pai, da nossa vida, do nosso eu, do nosso querer, do nosso caráter, Senhor, Pai, há cooperação para o Teu reino. Que possamos ser transformados, lapidados, Senhor, Pai, pela Teu amor, Pai, pela Tua consciência, Senhor. E isso dói, Senhor, porque há um processo, Senhor, de perder, Senhor. Pai, mas só pode cuidar de vidas, Senhor, de feridas, quem já foi ferido, Senhor. Só pode entender, Senhor, sentimentos, quem já teve sentimentos, Senhor, Pai, abalados. Pai, eu creio, Senhor, que Tu produz, Senhor, as circunstâncias, isso não é novo, Senhor. Pai, ao longo dos anos, todos os homens, Senhor, que trabalharam, que moveram, Senhor, Pai, passaram dificuldade, não porque o Senhor é ruim, mas porque Tu nos fez estruturas tão, Senhor, elevadas, Senhor,
tão prontas, Senhor, que para que pudéssemos sentir, Senhor, na carne, na alma, no espírito, Senhor, Pai, os sentimentos, Senhor, Pai, de dor, muitas das vezes, Senhor, de tristeza, de perca, Senhor, Pai, mas a recuperação, Senhor, contigo é tão tremenda, Senhor, que nos elevou, Senhor, ao modo, Senhor, de que podamos hoje, Senhor, Pai, entender quem foi ferido, porque fomos feridos, Senhor, e dê uma palavra, Senhor, de ânimo, de amor, porque o teu reino é assim. A tua palavra diz: se alguém te fazer caminhar 1 milha, caminhe 2. Oh, aleluia. Se alguém bater na tua face, dê a outra face. Senhor, é um dos maiores ensinamentos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que já passei, Senhor. Por tudo que já passei, te agradeço. Te agradeço, Senhor, por ser o Senhor, o Deus das nossas vidas. Permita-nos conhecer, Senhor, a tua intimidade, o teu coração, os seus segredos, Senhor. Nos leve, Senhor, em ti, em posições que não fomos ainda. Muito obrigado, Espírito Santo. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor para sempre a ti. Amém. Queridos, quero mais uma vez dizer que estou morrendo de saudade, que Deus possa logo trazer circunstâncias para que possamos estar juntos, né? Amo vocês, creio no Senhor, creio que Deus tem a vida de vocês na palma da mão dele e que tem olhado vocês como menina dos seus olhos, princesas, príncipes, herdeiros, co-herdeiros, que você é uma nação santa, que é sacerdócio real, povo eleito, adquirido pelo Senhor. Não negocie a tua santidade, não negocie a tua aliança. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, que a paz do Senhor fique com todos, que a graça do Senhor fique com vocês, que Deus possa dar uma noite abençoada, um dia, uma semana muito abençoada a vocês. Deus abençoe. Fica com Deus, eu fico por aqui. Deus abençoe. Amém.